TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Agora sim, senhoras e senhores, chegando ao vivo para todo o Brasil, porque a partir de agora o reality que mais faz você viver o clima da Bolsa de Valores está começando os trabalhos mais importantes numa semana agitada, que tem agitos especialmente nesta quinta-feira, mas tem dias de tranquilidade e respiro, com um feriado nos Estados Unidos na última segunda, feriado ontem no Brasil. Ainda assim, assuntos não vão faltar para eu conversar com o Super Carlos Castrucci. Afinal de contas, dizem por aí que a nossa carteira recuou 0,5%, enquanto o Ibov no mesmo período avançou 0,2%. A gente vai entender alguns dos highlights, como por exemplo a Cury, que se destacou entre os pontos de alta, 7,8% de ganho, enquanto que Via e Pets, que estavam bem obrigado no campo do varejo, recuaram, cerca de 10% cada uma no mesmo período, ou seja, da semana passada para esta. Quem dá contexto a cada uma destas coisas e ainda fala sobre Estados Unidos, sobre China, sobre Europa, sobre Brasil e as atualizações no Racional e na nossa carteira é ele, Carlos Castrucci. Fala, Carlão, boa tarde. Fala, Léo, boa tarde a todos que nos acompanham aqui, agora no horário novo, né, de agora em diante, a partir das 14 horas estaremos aqui para falar bastante sobre mercado, sobre a nossa carteira, e essa semana foi bastante agitada, apesar dos poucos pregões que a gente teve efetivamente, né, com um dia de feriado nos Estados Unidos, depois outro dia de feriado no Brasil, mas acontecimentos é o que não faltou. É, de fato, muitos acontecimentos. E em paralelo ao ponto a ponto que a gente vai fazer e construir a partir de agora, o foco também no Reino Unido, porque a saúde da Rainha Elizabeth vai sendo problematizada, muita gente atenta para saber das principais atualizações e a qualquer momento pode haver uma notificação oficial de que ela partiu, descansou. A expectativa, a especulação, talvez seja o melhor termo, que corre solta neste momento, é que ela estaria na iminência da morte ou eventualmente até já poderia ter morrido, mas isso não foi divulgado. Por isso que eu me refiro aqui a um terreno especulativo. De informação concreta, o que há é preocupação com o estado de saúde dela e uma atenção muito grande por parte da família real em torno da Rainha Elizabeth. Será que faz preço no mercado? Porque do ponto de vista simbólico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da tradição do Reino Unido, da Grã-Bretanha, não há dúvida que faz tudo e mais um pouco. E no que diz respeito ao impacto econômico, há também, é possível mensurar, a gente também vai te preparar nesse cenário ou para este cenário, caso ele venha a se concretizar. Não há como esconder ou jogar para debaixo do tapete. Todas as principais pontes de comunicação, veículos de comunicação estão conversando bastante a respeito. A gente também vai passear pelas últimas fotografias da política monetária americana com as falas recentes de Jerome Powell e pela decisão recente do Banco Central Europeu. Christine Lagarde hoje deu pistas importantes para a condução da política monetária europeia. Tudo isso a partir de agora em novo horário, em os 10 mil deles. A gente está começando. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Bom, vamos abrir os trabalhos aqui falando exatamente da Europa. Afinal de contas, nós tivemos a decisão de juros do Banco Central Europeu e tivemos Christine Lagarde num pronunciamento, dando um pouquinho mais de contexto, de mergulho para esta decisão histórica de 75 pontos base na taxa básica de juros, que dorme a 1,25% ao ano. Com tudo isso na ponta do lápis, o investidor começa a fazer conta e a entender os impactos, num primeiro momento, para o mercado europeu e, num segundo momento, caso isso escorra para mercados globais. Carlos, é claro que eu quero começar sabendo da tua leitura, da tua avaliação, como é que você enxergou essa decisão que, repito, é histórica, para dizer o mínimo. Léo, a gente teve bastante fatos ali, bastante repercussão da última decisão da taxa de juros da Europa, né? E isso porque a gente teve, de certa forma, um posicionamento que pode ser considerado mais hawkish, né? A gente viu ali um aumento na taxa de juros de 0,75%, né? E isso, claro que mostra uma preocupação grande com a inflação
do bloco europeu e trazendo, de certa forma, ali a situação dos países que têm uma situação econômica mais delicada para um segundo plano, né? Então dispostos a talvez abrir mão da atividade econômica para que se consiga efetivamente controlar a inflação. Então, e fora isso, a perspectiva depois do discurso da Lagarde, né, dizendo que em 5 reuniões eles devem encerrar o ciclo de alta. Ou seja, será que o ciclo não vai ser o suficiente ou será que ele vai ser muito rápido, né? Esse abre uma ambiguidade muito grande. Total! E eu fico me perguntando, assim, entre a irresponsabilidade, que é oferecer esse nível de ancoragem para o mercado, e a ousadia. Porque a distância é tênue entre você ser ousado e você ser irresponsável. Claramente o que a Christine Lagarde quis foi ancorar a visão de mercado, como quem diz, alto lá, não precifiquem o caos, 5 reuniõezinhas e matamos o ciclo altista de juros. Só que por outro lado, muita calma nessa hora, porque o mar de complexidade que hoje está circundando, em especial a Europa, impede projeções dessa natureza. Então, de fato, no mínimo ousada ou irresponsável, o tempo vai dizer, né, Carlos? Assim, acho que o grande trunfo ali é que ela abriu porta para os dois lados, né? Tanto por um posicionamento dovish quanto por um posicionamento hawkish, né? Porque se terminar em 5 reuniões com 5 altas de 0,25 é bem dovish. Agora se for em 5 com altas de 0,75 a 1 é hawkish. Não, e vem cá, hein? Vem cá. Alô, câmera close, please. Atenção, os presidentes dos bancos centrais adoram uma ambiguidade, né? Adoram aquele jogo de se for pra lá eu tô lá, se for pra cá eu tô cá também. E no fundo ela traduziu isso com esse horizonte de 5 reuniões. Até lá tem tanta água para passar debaixo da ponte. Bom, contemplamos Europa, cujo desafio de crescimento é muito maior do que em outras regiões e partes do globo. Mas vamos falar de Estados Unidos também. Os derivativos mais cedo registravam quase em 90% a chance de 75 pontos base para o mês de setembro. A gente chegou a comentar a respeito na semana passada. Essa narrativa dos 75 pontos base só incorporou, só se acentuou. E a grande questão, e essa não vai ser em setembro que a gente vai achar a resposta, é durante quanto tempo e com quais magnitudes vão continuar sendo dadas essas altas na taxa Fed Funds. Para essa pergunta, a gente ainda não tem a resposta clara, o tempo é que vai agir nesse sentido, né? Perfeito. E até onde vai a taxa de juros, né? Acho que esse é o terceiro ponto aí, né? Por quanto tempo, em qual magnitude cada reunião e a quanto termina, né? Acho que as 3 perguntas aí estão bastante em aberto. Mas hoje eu estava acompanhando o discurso do Jerome Powell aqui no ATC Rádio com vocês e uma coisa me chamou a atenção do ponto de vista positivo, que é uma coisa que eu acredito que muitas vezes os acadêmicos, né, e quem está normalmente em bancos centrais costuma pender mais para academia, para teoria e menos para a prática, é a questão do foco no discurso do Jerome Powell em abordar a questão, o efeito psicológico da inflação. Então ele mostrou uma preocupação muito grande no discurso dele de que as pessoas comecem a acreditar que viveremos um cenário inflacionário. E caso as pessoas acreditem que viveremos em um cenário inflacionário, isso por si só é um processo inflacionário, porque as pessoas começam a corrigir os preços a que vendem os seus serviços, a que vendem os seus produtos, porque eles acreditam que vão precisar fazer isso para não perder poder de compra, e por conta disso você acaba entrando num ciclo vicioso de inflação, entendeu? Então, na minha visão, o Jerome Powell deixou muito claro nesse discurso que a preocupação dele não é com a inflação que não está no core PCE lá que a gente chama, né? Então com a questão de energia que está arrefecendo, ou seja, que o cenário está melhorando, né? Energia, alimentos e assim em diante. Mas a preocupação dele é que as expectativas da população se mantenham ancoradas em um nível baixo de inflação, entendeu? Então ele vai combater a ancoragem das expectativas da população mais do que a inflação corrente. E aí por isso os dados atuais de inflação, apesar de que estão vindo melhores do que o esperado, né? Apesar de serem positivos, eles ainda pesam muito pouco para as expectativas das pessoas de uma forma geral, porque a gente ainda vai ver um indicador de inflação anualizado muito acima da meta do Banco Central dos Estados Unidos, entendeu? Então, sim, enquanto ele não conseguir ancorar as expectativas para a inflação futura, enquanto o índice de 12 meses não chegar próximo da meta, ele pretende combater a inflação. Então, por isso a gente pode ter, talvez, não uma taxa de juros muito alta, mas uma taxa de juros em um patamar mais alto, no caso de 3,5% a 4%, por um período mais longo, até que efetivamente a inflação
para frente ceda, né? As perspectivas para a inflação cedam. E ele deixou muito claro que trazer a inflação para a meta é quase uma questão de honra, mas você vai bem nesse resumo, porque também me chamou muito a atenção em tempo real, você acompanha a cobertura, sabe? Quando ele fala do imaginário, do quanto que a perspectiva inflacionária contamina as projeções de futuro por parte dos agentes econômicos e da sociedade como um todo, ele deixa muito clara a importância do controle psicológico do fenômeno inflacionário e entende que são complementares os dois objetivos, porque é um duplo mandato, o combate à inflação e o pleno emprego. E ao contrário do que uma corrente crítica possa sugerir, Jerome Powell ainda defende a tese de que uma coisa não vai anular a outra. O combate à inflação e a volta da estabilidade dos preços, por mais que algum solavanco traga para o mercado de trabalho, não vai congelar o mercado de trabalho ou se traduzir em recessão propriamente dita. Ele continua sustentando essa tese, quem viver verá. Deixa eu agradecer a audiência da galera, nós estamos chiques aqui, nós já temos centenas de pessoas nos acompanhando pelo YouTube, o mesmo em relação à Station, é uma nova roupagem para os seus 10 mil deles. Você que está chegando agora e conhecendo o nosso produto nessa faixa, saiba que em maio de 2020, quando estava aquele pega pra capar, a gente acabou aportando 10 mil reais na bolsa. Tivemos mais sorte do que juízo, porque entramos praticamente numa baixa, né? Se tivesse combinado, não teria sido tão bom. Tanto que desses 10 mil, a gente chegou a 15 mil e cacetada. Mas o oposto é verdadeiro. Nós também beijamos 8 mil e cacetada recentemente. Já estamos próximos aí dos 10 mil, voltando pro patamar original. E aí você vai dizer, poxa, mas quase 2 anos ou mais de 2 anos do projeto e nós estamos no 0 a 0. Aí que entra a perspectiva fundamentalista, que é a que rege o Carlos, muito embora ao longo desses 2 anos você tenha aperfeiçoado e muito o olhar de curto prazo diante de uma ferramenta estatística que te dá sinais de compra. Então você une a solidez de fundamento que a companhia e o modelo de negócio dela possuem, sempre cruzando com a macroeconomia, com o momentum do papel ou a estatística relacionada à performance do papel. Isso tem atenuado muito de 6 meses para cá a nossa performance em comparação com a do Ibovespa, e tão logo nós vejamos o Ibovespa destravar, que isso é uma verdade, vários contribuidores com que nós conversamos aqui registram que o Ibov poucas vezes esteve tão barato. Há quem assemelha, inclusive, ao subprime, mas para dizer que está mais barato do que na época da crise do subprime, ou mesmo naquela recessão econômica nos tempos de Dilma Rousseff. Enfim, tudo isso na mesa, a expectativa é grande diante da destravada do Ibovespa para uma performance que também fique desamarrada e corresponda muito mais à solidez das teses que o Carlos apoia aqui na mesa toda semana. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo. O chat está aberto, hein? Mande o seu alô, o Carlos é gestor de recursos CFA, está aqui à disposição para comentar macro e microeconomia também. Carlão, fotografia de momento na composição do Ibovespa. Nesse instante em que falamos, a gente vê uma fotografia muito positiva para Azul, Magalu, MRV, IRB e Via. Cada uma tem uma historinha. Via e Magalu é fácil, é uma resposta a essa correção pela qual a curva de juros está passando especificamente hoje. A curva estressou com a fala de Roberto Campos Neto, eu quero que você fale sobre isso. Ele basicamente colocou de volta na prateleira a chance de chegar a 14%. Desnecessário, né? Aí o varejo apanhou, porque a curva de juros deu uma estressada forte no dia. Hoje, em resposta à queda no petróleo, e mesmo correção ao que foi a última terça-feira, está caindo, o varejo reage. A Azul, com queda do petróleo, vai bem, obrigado, perspectiva de um querosene mais barato. E MRV já vinha se destacando recentemente pelas altas, deu uma firmada encorpada no viés altista, caiu na terça-feira com um pouquinho mais de fôlego, hoje compensa e avança 4,33%. Já IRB é aquela novela, né? Pô, praticamente derreteu, a quem comparasse IRB com Oi, agora está correndo atrás. E antes do seu comentário, parte negativa hoje, sem dúvida, que fica com petróleo e com frigoríficos. Você tem JBS caindo 5%, é o papel que mais cai. Marfrig caindo 4,97%. E aí você tem 3R Petróleo e Prio 3, PetroRio. As duas últimas fáceis de explicar, queda do petróleo autoexplicativa. Marfrig e JBS, aí sim já é um momento, um frigorífico para você também discorrer. É um pouco da fotografia de momento, Carlos. Perfeito. Vamos começar pela parte positiva aqui, então, né? Falando de... a Azul, na verdade, se você comparar com o negativo dos petróleos, é uma relação inversamente proporcional, né? Fato. Petróleo para baixo é normalmente a aérea para cima e petroleiras para baixo, porque o petróleo é uma parcela relevante dos custos das aéreas, então a gente costuma ver esse tipo de correlação, a não ser em eventos específicos, eventos de cauda, como foi o caso da pandemia, onde por um lado você vê o petróleo caindo, mas por outro você via os voos sendo cancelados, né? Então, tudo mais constante, essa é a relação que acontece.
Quando a gente fala de Magalu e Via, né, o que a gente viu foi, depois daquele forte rally, onde as duas praticamente dobraram de preço, né, desde as suas mínimas, o que a gente viu foi uma correção bastante acentuada nas varejistas, né? Inclusive, esse foi um dos motivos que fez com que a nossa carteira performasse abaixo do Ibovespa aí na última semana, né, de quarta a quarta-feira, né, que é quando a gente faz o cálculo da nossa performance. A gente viu ali, então, no caso da nossa carteira, Via e Pets caindo 10,2% na semana, mesmo com uma queda na curva de juros. E Magalu também deve ter caído mais ou menos na mesma magnitude. Agora a gente está vendo ali uma recuperação, né? Esses papéis que ficaram muito baratos, eles têm uma volatilidade bastante acentuada, né? Então, varejo, apesar da tendência ser positiva, a volatilidade ela continua bastante acentuada e é bom ficar de olho quem tenta operar mais no curto prazo, né? Porque a volatilidade pode acabar comendo as operações. E MRV, a gente até comentou isso bastante no episódio anterior, né? Que essa ferramenta nossa estatística, curiosamente, já estava mostrando força em poucos setores, e um dos setores que estava mostrando era justamente o de construção civil. E aí a gente tem alguns fatores que podem justificar isso, né? Primeiro, a questão, claro, do arrefecimento na curva de juros, e o setor de construção civil ele é muito sensível à curva de juros de uma forma geral. E o segundo, aí falando especificamente das incorporadoras de baixa renda aqui, a gente teve revisões bastante positivas no programa Casa Verde e Amarela, né? E sinalizações positivas no lado do programa Casa Verde e Amarela. E isso acabou animando, de certa forma, o setor, fora os dados de atividade do setor de construção civil que vieram muito fortes no segundo trimestre, e uma potencial ali, ponto de inflexão, né, nos resultados das incorporadoras que sofreram muito nas suas margens por conta da alta acentuada nos materiais de construção, e esses materiais, seus principais indicadores de commodities têm arrefecido, então isso tende a mostrar uma menor pressão de custo, né, para as incorporadoras, e isso tem feito com que elas reagissem de uma certa forma positivamente no geral, assim, né? E falando no ponto negativo, a gente tinha petróleo, né, e frigoríficos. Frigoríficos é um caso um pouco diferente de commodities aqui, né? Assim, a gente está vivendo um cenário atual onde a gente tem problemas de oferta em alguns tipos de commodities, e a gente tem outras commodities que acabaram surfando por problemas esporádicos de oferta, como foi o caso de proteína animal, né? A gente teve todos os problemas de porco nos últimos anos que trouxeram um aumento no consumo de carne bovina e assim em diante. Mas quando a gente fala de consumo de carne especificamente e da dinâmica da commodity, né? Eu acho que é uma commodity que a gente tem que ter alguma cautela, tá? Porque, primeiro, a tendência é que as condições de oferta se normalizem ao longo do tempo. Então, aquela questão toda de excesso de falta de oferta de proteína animal, ela tende a se normalizar, e que eu imagino que esteja normalizando já. Então, esse já é um ponto do lado da oferta. E do lado da demanda, vale o destaque que carne é um bem, né? Ele é um bem de luxo, seria, no ponto de vista da alimentação, né? Então, as pessoas, quando perdem poder de compra, isso devido à inflação ou devido a uma deterioração econômica de atividade, elas tendem a abaixar o nível o nível de gastos da comida, né? Isso não reduzindo a quantidade de comida, mas fazendo aquele trade para baixo, né? Então, ela sai, por exemplo, da carne de vaca, ela vai para carne de porco. A carne de porco também tá cara, ela vai para o frango. O frango tá caro, ela vai para o ovo. Então a gente está numa situação econômica atualmente onde a dinâmica de oferta e demanda para proteína animal, ela pode não estar favorável, porque a gente está vivendo esse cenário de potencial estagflação, né? Então a inflação para cima e a atividade econômica para baixo, isso pode sim impactar a demanda pela proteína animal de uma forma geral. Eu imagino que o mercado está precificando isso hoje em dia. Vamos lá, meus amigos de todo o Brasil, nós temos informações relevantes. Você que chega agora e quer saber mais sobre a saúde da Rainha Elizabeth II, você vai ter essas informações. Nossa equipe já separou um boletim, temos alguns outros últimos pontos a serem apurados, mas por enquanto, isso é o que mais importa, não há qualquer confirmação a respeito da morte da Rainha Elizabeth. O que há é uma preocupação que ganhou corpo nas últimas horas sobre o estado de saúde dela. Já já eu trago mais informações nesse sentido. O que há de concreto e reverbera no painel Mover Pro é este destaque que ganha o urgente. Veja só. Bolsonaro promete auxílio de R$ 800 em propaganda eleitoral.
O presidente não menciona contrapartida ou datas para o auxílio de R$ 800. O auxílio seria pago, inclusive, para quem trabalha. E com estas informações, nós temos uma primeira reação no mercado. Eu fico particularmente curioso para saber se o mercado vai levar a sério. O Carlos está rindo aqui. Se o mercado vai levar a sério ou se não vai levar a sério. A risada do Carlos tem eco, né? Tem razão de ser. Por quê? O que o Carlos está ironizando, e eu não deixo por menos, é que vale tudo na campanha, né? Você fala que vai fazer, depois você se preocupa em como viabilizar, se é que você vai viabilizar. Aqui eu não estou falando especificamente do Bolsonaro, mas de qualquer candidato. Se você for pegar a propaganda do primeiro colocado nas pesquisas, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem muita promessa sem qualquer tipo de preocupação com a sustentação ou viabilidade delas. Para não colocar todo mundo na mesma cesta, o único que, goste dele você ou não, goste do projeto que ele representa você ou não, o único que embasa da onde vai tirar o dinheiro para fazer, explica lá por A mais B, é Ciro Gomes. Os demais falam e depois tentam explicar por onde vão. Em especial Lula e Bolsonaro, para a gente não generalizar. E aí a última notícia, que é divulgada pelo Valor Econômico, é de que o Bolsonaro promete então auxílio de R$ 800 na propaganda eleitoral. Eu vou já para a curva de juros, mas antes, não tende, sei lá, né? Vamos ver o que o painel mostra, mas não tende ou não tenderia a fazer preço se o mercado entendesse por tabela que isso aqui é apenas retórica eleitoral. Leilão, né? Virou leilão por voto, né? Então, Bolsonaro ele aplicou efetivamente o auxílio de 600, aí os candidatos que estão concorrendo com o Bolsonaro falam que vão dar 600 e mais alguma coisa, agora ele fala que vai dar 800. No final, eu quero ver quem vai conseguir cumprir efetivamente, quem tem todo esse poder, né? Pra conseguir dar uma canetada assim, porque as pessoas esquecem que quem vai votar por um auxílio desses ou não, e como vai tirar contrapartida ou não, é todo o Congresso Nacional, né? Então, uma pessoa sozinha não consegue fazer uma mudança dessa magnitude aqui. Não, pois é. E aí acho que tem um outro ponto importante pra gente colocar no radar, que é o seguinte: o Bolsonaro tá tentando algumas cartadas para reagir nas pesquisas, que são o termômetro que ele tem para olhar. E uma dessas cartadas, não tem a dúvida de que é o auxílio de R$ 800, passa a ser. Mas outra cartada possível, essa sim sustentável, é o ágio da gasolina, que hoje de novo se mostra mais cara do que poderia estar. Deixa eu fazer um rápido price action da Bolsa Brasileira em cima disso, pelo seguinte: nós tivemos uma mudança, o Ibovespa passa a cair 0,3%, 109.431 pontos. Nós temos entre as altas das blue chips, Magalu subindo 4%, Via 3,46%, não é blue chip, mas eu pego o gancho aqui de varejo. Aí você tem B3 subindo 3,5% e Vale subindo 1,21%. É por isso que o Ibov não está pior. São os únicos papéis que sobem e, para a graça de quem está comprado no Ibovespa, a Vale está subindo, sustenta bastante o índice. Está em R$ 64,44. Eu estou de olho naturalmente aqui na curva DI e a curva DI manda dizer que nós temos a maioria dos contratos enxugando o pedido de prêmio. Nós não tivemos uma mudança nessa categoria, mas o contrato DI1F24 ele está um pouco mais estressado, está praticamente estável ou com leve pedido de 1 a 2 pontos base. Vamos monitorar. Bom, pessoal, a gente também está de olho nas histórias relacionadas à Rainha Elizabeth II, lá no Reino Unido. Ela foi colocada sob supervisão médica após a sua equipe de saúde expressar tamanha preocupação com o quadro dela, segundo informou nesta quinta o Palácio de Buckingham. Segundo um comunicado oficial, a monarca de 96 anos está confortável, mas médicos estão preocupados com o seu estado de saúde. Membros da família real foram chamados para ir ao Palácio de Balmoral, na Escócia, que é a residência de férias onde Elizabeth II está desde 21 de julho, passando o verão. Todos os 4 filhos da rainha, o príncipe Charles, herdeiro do trono por direito, Andrew, Anne e Edward, além de William, o seu neto, viajaram nesta quinta para o Palácio de Balmoral. A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, que foi nomeada ao cargo pela rainha na última terça, se pronunciou sobre o comunicado do Palácio de Buckingham. Eu abro aspas agora para ela. Todo o país está profundamente preocupado. Meus pensamentos estão com ela e sua família neste momento, eu fecho aspas. O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, que vivem nos Estados Unidos, também estão a caminho da Escócia, segundo informou um porta-voz do casal. O anúncio da viagem de Harry e Meghan, que não estão em um bom momento com a família real, aumentou a preocupação provocada por um comunicado de Buckingham por si só incomum. Claro, Carlos, quando você soma essas fotografias e evidências, brincadeira não é.
está acontecendo alguma coisa bastante grave. Tem aí, voltamos para o terreno especulativo, há uma narrativa correndo pela esquina de que ela, inclusive, já teria falecido e estão preparando a divulgação. É apenas especulação. De informação oficial, é isso aqui que eu trouxe para você. Duas dúvidas. Uma é simbólica. Você acompanha, é um cara que está sempre ligado em geopolítica e nota o comportamento econômico de diferentes países. Você também sempre deixa um olho ligado no Reino Unido. Não é como os Estados Unidos, não é como uma China, mas você bisbilhota por lá. Então a primeira pergunta que eu tenho é no âmbito simbólico, se você acredita que, para além do ponto de vista social e tradicional das relações de poder do Reino Unido, isso possa ter também um efeito para o mercado de lá e para a economia britânica como um todo. E um segundo ponto derivado do primeiro é se isso pode contaminar mercados globais ou se você acha que aí já seria um exagero, isso assumindo a hipótese que neste momento movimenta a família real lá para o palácio de que ela poderia vir a falecer. Bom, vamos lá, Léo. Acho que tem alguns pontos aqui que vêm à minha cabeça, né? Primeiro, falando do efeito de primeira ordem, né? De um potencial falecimento da monarca da Inglaterra, né? Bom, a gente até sempre... É uma brincadeira, assim, né? Quando alguém não tem poder, fala, é a rainha da Inglaterra, do lugar, né? Então, assim, efetivamente, né? O impacto de primeira ordem de um falecimento da rainha da Inglaterra, ele é praticamente nulo, né? Porque ela não toma decisões econômicas, ela não toma decisões políticas, ela é um símbolo, né? Acho que essa que é a principal questão. Então, em primeira ordem, eu acredito que nada acontece. Agora, quando a gente analisa o efeito de potenciais efeitos de segunda ordem aqui, né? Então, vamos escalar um pouco a mais. A rainha da Inglaterra, ela é um símbolo, né? O monarca da Inglaterra é um símbolo. E hoje a gente vive num momento global, assim, eu diria, né, de muita instabilidade, né? E quando a gente está em um momento de tamanha instabilidade, quando a gente tem o falecimento de alguém de tamanha relevância do ponto de vista simbólico, isso sempre abre uma margem para potenciais revoluções ou revoltas que justifiquem uma mudança de regime. E aí isso sim poderia trazer problemas para a Inglaterra. Assim, eu não tô querendo trazer alarme aqui, até porque eu não acho que isso seja provável, né? Mas eu acho que esse seria o principal risco a ser monitorado, né? O quanto uma morte, uma transição de monarca na Inglaterra poderia instigar uma movimentação mais forte por uma mudança de regime na região, né? Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto que vale uma atenção. E aí, caso isso aconteça, aí sim a gente tem um problema potencial na Inglaterra que pode acabar transbordando as suas fronteiras, né? Mas, assim, eu acredito que seja pouco provável, até porque começa que a Inglaterra, por mais que ela esteja no continente europeu, ela sempre teve um pé fora da União Europeia, né? Depois saiu efetivamente, então ela vive uma situação econômica diferente da Europa, e a gente não ouve muito, claro, eu não estou lá para ver, mas a gente não ouve muitas notícias a respeito de convulsões sociais na Inglaterra, né, de conflitos, de extremistas, né, de direita, de esquerda. Carlos, desculpe interrompê-lo. Acaba de sair a confirmação, Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos. Acaba de sair a notícia, monarca britânica estava em sua residência de férias, o castelo de Balmoral, na Escócia. Ela teve o reinado mais longo da história do Reino Unido, era uma especulação que começou a tomar corpo ao longo da manhã, ou foi ganhando cada vez mais corpo ao longo da manhã, e acaba de ser divulgada oficialmente a notícia. Vamos aos pontos principais, com base na apuração dos também principais portais de notícia. A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. Os 4 filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até a Escócia quando foi anunciado que a rainha estava sob supervisão médica. Seu neto, o príncipe William, também foi até o castelo de Balmoral. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles, deve assumir o trono de rei do Reino Unido e de outros 14 países sob chefia do monarca britânico, como, por exemplo, Austrália e Canadá.
A saúde da monarca era motivo de crescente preocupação desde outubro do ano passado, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente a sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada, caminhando com dificuldade com o auxílio de uma bengala. O evento preocupante mais recente foi a cerimônia de nomeação da nova primeira-ministra britânica Liz Truss, na terça-feira. Na ocasião, Elizabeth II transferiu, pela primeira vez na história, a cerimônia para o Palácio de Balmoral, onde ela estava. Até então, todos os premiers anteriores haviam sido nomeados no Palácio de Buckingham, em Londres. Uma foto do encontro divulgada pelo Palácio de Buckingham, que mostra a rainha cumprimentando Truss, provocou inquietação porque, segundo analistas, a mão da rainha parecia muito arroxeada. A notícia está confirmada, aos 96 anos falece, portanto, a rainha Elizabeth II. Carlos, aquele cenário que você começava a projetar, considerando que a hipótese poderia vir a se concretizar, agora passa a ser um cenário base, porque a partida dela está confirmada. Perfeito. Trazer notícias assim nunca é legal, né? Mas o racional continua o mesmo, né? Então, assim, o impacto de primeira ordem, eu acredito que ele seja nulo, mas a gente tem que ficar de olho nos desenvolvimentos que a gente pode ver do ponto de vista social, né? De potenciais conflitos internos dentro do Reino Unido, de uma forma geral, para uma potencial mudança de regime ou eventos separatistas e assim em diante. Mas, a princípio, esse não é o cenário base. O cenário base é de uma continuidade, de uma transição pacífica do cargo de monarca do Reino Unido, de uma forma geral. Vamos acompanhar agora os desdobramentos. A gente passa a fazer uma cobertura especial para entender. Logo, logo, nós vamos ter as primeiras consequências, os primeiros líderes se posicionando e, claro, estendendo não só a solidariedade aos britânicos, mas também a par dos próximos passos a respeito não só das relações de poder, mas também de uma eventual reconfiguração. E aqui eu estou indo muito além, eu estou projetando um cenário lá na frente com poucos subsídios ainda na mesa, mas eu não posso perder de vista um ambiente geopolítico muito dramático que coloca as fronteiras de algumas regiões da Europa em disputa. A gente vê ucranianos e russos se desgastando muito no confronto, os países da Europa respondendo com sanções à Rússia. E a próxima pergunta que eu tenho para você, Carlos, e é claro que você não é um analista geopolítico, mas quis o destino que estivéssemos no momento em que esse fato ocorre. Você estima que com o cenário geopolítico vigente e a guerra da Ucrânia e na Rússia, ou da Rússia contra os ucranianos, possa ter um novo capítulo diante desta perda? Em outras palavras, o quanto que há de um enfraquecimento institucional do Reino Unido, ou uma crise, uma certa turbulência pela qual o Reino Unido vai passar ou terá que manejar diante dessa perda, e o quanto que isso pode ser potencializado, escalado com a guerra vigente entre russos e ucranianos. Você consegue fazer uma relação entre esses dois fatos ou acha que seria um exagero? Não, sempre é importante, né, de tentar olhar esse tipo de relação, né? A gente sabe que quando a gente olha a história, né, principalmente política, assim, momentos de conflito externos, né, ou seja, entre diferentes países, eles tendem a unificar um dos países que está dentro do conflito, né, em direção a representantes do seu país que defendem a continuidade desse conflito e que defendem, de certa forma, que querem que seu país vença, né, um conflito geopolítico. Então, assim, quando a gente tem uma troca de uma morte, um falecimento de uma pessoa importante, né, da principal figura de um país em um momento de conflitos externos, né, eu acredito que isso sempre abre margem para a entrada de um governante que seja mais extremista, mais pró-conflito, porque as pessoas tendem a ir junto com esse tipo de pessoa, né? Claro que tem uma vantagem ali do sistema de monarquia, né, do Reino Unido, da Inglaterra de uma forma geral, onde não é a população que escolhe o rei, né? É um programa de sucessão, né? Então, isso tende a diminuir a margem para qualquer coisa desse evento, mas nada impede que dentro do Congresso do Reino Unido esse tipo de evento ocorra, né? Então, assim, é muito cedo para a gente desenhar qualquer tipo de cenário, mas é importante a gente ficar atento aos cenários possíveis que podem vir a partir
desse fato. De novo, a gente está desenhando vários cenários aqui, o mais provável é um status quo, mas a gente sempre tem que ficar de olho aos potenciais desdobramentos de um tipo de perda em um momento como esse. Carlos, qual que é hoje, dentro do teu estudo econômico, acima de tudo, a relação entre Reino Unido e Brasil? Claro, eu reitero aqui que você não é um especialista no assunto, mas dentro da tua percepção, qual que é hoje essa relação econômica? Existe uma relação mais intensa, ela é mais fragilizada? Porque a princípio não está entre, digamos, as prioridades das nossas relações econômicas, não é? A gente está falando, claro, sempre de cenário global aqui, né? Mas quando a gente olha de potenciais impactos para o Brasil, o Reino Unido está relativamente longe de ser um dos principais parceiros comerciais do país, né? Até do país Brasil, eu digo. Até porque o Reino Unido sozinho, ele não tem um potencial econômico tão relevante como se ele estivesse dentro do bloco europeu. Então, a princípio, para Brasil, em primeira ordem, muda muito pouco. O que muda é se esse evento culminar em eventos maiores e mais conflitos geopolíticos entre Ocidente e Oriente, em maior deterioração econômica na Europa e assim sucessivamente. Mas o Reino Unido especificamente ele não impacta tanto as empresas da Bolsa Brasileira. Muito bem. A gente está vendo imagens agora do Palácio de Buckingham. Naturalmente, que no entorno do palácio, centenas e centenas e centenas e daqui a pouco milhares e milhares de britânicos vão se aglutinando, vão se reunindo, porque nós vamos ter, naturalmente, que uma porção de rituais dentro do Palácio de Buckingham, ou como grande símbolo do que é, para os britânicos, o legado e a força traduzida pela figura da rainha. Então, natural que para este local se dirijam vários e vários britânicos. Por um lado, é uma morte absolutamente, digamos, compreensível, na falta de melhor adjetivo, já que eram 96 anos e já vinha dando pistas de alguma fragilidade à saúde de Rainha Elizabeth II. E por outro lado, Carlos, toda vez que a gente tem que lidar com esse tipo de situação, ou seja, toda vez que alguém que por qualquer razão que seja, neste caso até por hereditariedade, goza de uma situação muito favorável ou alta, elevada nas relações de poder, e em função da morte tem que deixar essa cadeira vaga, você, e acho que você foi preciso na leitura, você tem a abertura de um espaço que também pode se confundir com alguma instabilidade. E pensando realmente no futuro, quando você olha para o Príncipe Charles, que é o herdeiro do trono, no que diz respeito à popularidade, trata-se de alguém com muito menos do que a Rainha Elizabeth. Quando você pensa no Príncipe Charles, você não tem, digamos, a mesma aceitação ou a mesma boa vontade da opinião pública britânica em comparação com a boa vontade da opinião pública britânica quando o assunto era a Rainha Elizabeth, que com todo o seu jeito, às vezes mais, digamos, tímida, mais na dela, né, menos espalhafatoso, tinha um carisma, ela exercia algum nível de carisma dentro do símbolo que a circundava. Não sabemos dizer qual seria a aceitação do povo britânico para a chegada do Príncipe Charles, mas as evidências sugerem que a mesma simpatia dos britânicos em relação à Rainha Elizabeth II não seria encontrada em relação ao Príncipe Charles. Então, passa a ser um outro desdobramento, uma outra camada para a gente avaliar o futuro. E aí você chegou a pensar, dentro dos cenários possíveis, num mais extremo, até mesmo na possibilidade de cenário político britânico ser mexido. Por exemplo, de uma república se impor. Isso num cenário extremo. Quer dizer, a monarquia perde o seu sentido, perde o seu simbolismo, morre junto ao que foi o carisma de Rainha Elizabeth, ou a força que ela conseguiu sustentar, e um novo regime para organizar as relações de poder deve preencher esse vácuo. Ou não, ou você tem apenas o cenário base, que é a substituição, a chegada de Príncipe Charles, herdeiro do trono, e a normalidade, ou digamos que o modus operandi com que se espera que o Reino Unido caminhe, voltando para os trechos ou para os trilhos e para os eixos. Acho que até outro ponto é a durabilidade da união do Reino Unido, né? Porque a gente já sabe que tem um histórico passado de conflitos muito grandes ali entre os países que não defendem a entrada dos seus respectivos países no Reino Unido, né, fazendo parte de um único controle monárquico, mas com a Rainha Elizabeth isso acabou acontecendo, né? As pessoas, assim, de uma forma geral, ela devia ter uma inteligência emocional e interrelacional interpessoal muito forte, né, para conseguir uma aceitação geral das pessoas. Então, ela aparecia muito pouco na mídia, mas o que ela aparecia, ela era precisa.
e soube assim, gerenciar muito bem o Reino Unido de uma forma geral, do ponto de vista de civilização, né? Então conseguir gerar um processo de união. Agora tudo fica aberto, né? A gente tem que ver como que o príncipe Charles, caso ele suceda a Rainha Elizabeth, que é o mais provável, como ele vai conseguir lidar com essas situações e o quanto essa perda da Rainha Elizabeth pode gerar uma espécie de insurgência dentro desses outros países fora da Inglaterra. De fato. A gente segue atento às movimentações. Você que chega agora, vamos trazer o que há de mais novo a respeito da partida da Rainha Elizabeth. Vamos lá então para os principais pontos apurados até o momento. A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta, são 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real britânica. Os 4 filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até a Escócia quando foi anunciado que a rainha estava sob supervisão médica, e o príncipe William também se dirigiu para lá. Nós temos a nota oficial do Palácio de Buckingham, que diz: The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Em tradução livre, a rainha morreu, digamos, pacificamente, em paz, lá no Palácio de Balmoral nesta tarde. O rei vai permanecer ali em Balmoral durante esta tarde e noite e vai retornar a Londres amanhã. Então, acaba de ser divulgado este comunicado oficial, de modo que as imagens que a gente vai acompanhando e mostram essas imagens, toda a movimentação dos britânicos em torno da comoção gerada pela morte da Rainha Elizabeth II, nós estamos com imagens do Palácio de Buckingham. E, no entanto, a gente vê que, em função da debilidade, de todos os problemas que vinham sendo flagrados nos últimos tempos, a rainha se deslocou e foi para o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde há pouco foi confirmado o seu falecimento. Ela teve o reinado mais longo da história do Reino Unido. E muita gente se esquece que o Brasil já foi monarquia, certo? Nós fomos monarquia até 1889, quando aí você tem a proclamação da República, mas era uma monarquia o Brasil. Dom Pedro II foi o nosso último monarca, imperador, e aí você tem a transição para a República. É claro que cogitar a República na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, é cogitar ao maior nível de instabilidade institucional, o que até me parece que é o cenário menos crível, pelo menos neste momento, né? De repente, com a substituição aí sim do Príncipe Charles e uma não aceitação da população, você pode começar a ter uma certa instabilidade. Mas de saída, rasgar do ponto de vista institucional aquilo que está, entre aspas, combinado para a sequência das relações de poder na condução do Reino Unido, aí me parece bem não factível, né, Carlos? Aquele que você coloca na matriz de risco é um evento de grande materialidade, de baixíssima e quase desprezível probabilidade de acontecer, né? Então é aquele risco que você acaba, de certa forma, descartando, porque assim, é muito pouco provável que aconteça, pelo menos agora, né? Até porque não é um movimento que acontece do dia para a noite. Precisa acontecer uma mobilização muito grande do ponto de vista da população e depois dentro do Congresso para tentar um golpe, de certa forma, um golpe de Estado, né? Alguma coisa desse gênero. Então, não assim, deixa de ser, né? Não é algo que, se acontecer, que já é pouco provável, não é algo que acontece do dia para a noite. Bom, a gente está vendo aqui a fotografia do fechamento europeu. O índice DAX fechou numa recuada de 0,09%, 12.904 pontos. No caso do FTSE, que nos leva para a Inglaterra, 0,33% de alta, 7.262 pontos. Índice CAC França, alta de 0,33%, 6.125 pontos. E o Stoxx Europe 600, numa alta de 0,50% a 414,09 pontos. Pensando no impacto europeu, mercados da Europa, coincidiu justo no dia da decisão de juros e os 75 pontos base para além na taxa básica de juros do BCE. Você é capaz de estimar o impacto econômico maior para entre os europeus? Vamos lembrar que desde o Brexit houve um isolamento maior do Reino Unido, isso é muito claro. A relação, a direção, a conversa entre Reino Unido e o bloco europeu perdeu muito da intensidade de outrora, quando pertencia ao mesmo guarda-chuva, então também te deixo à vontade para discorrer nesse sentido. Perfeito, Léo. Eu acredito que o cenário é o mesmo que eu desenhei aqui, né? Em primeira ordem, nada muda, né? O cenário mais provável é uma transição
da rainha, da falecida rainha, para o príncipe se tornar rei, e tudo continua mais constante. Então, em primeira ordem, eu acredito que o impacto é zero para a Europa, de uma forma geral. Mas, de novo, a gente tem que ficar de olho nesse potencial impacto de segunda ordem, de uma instabilidade maior política dentro do Reino Unido. E isso, é claro, apesar do Reino Unido não estar mais dentro do bloco europeu, é um país que está na fronteira dentro do continente europeu, né? Então, um impacto no Reino Unido, né? Uma desaceleração econômica, qualquer coisa que aconteça do ponto de vista de instabilidade política e econômica, isso sim vai impactar a Europa. Mas, de novo, é um cenário pouco provável. A princípio, nada muda do ponto de vista econômico e político, pelo menos por enquanto. Vamos falar de futuro, então, para a gente entender com base no amontoado de leis e de rituais jurídicos do Reino Unido, o futuro a partir deste fato que está consolidado. A Inglaterra já tem um plano há anos que vai determinar o que acontece após a morte da Rainha Elizabeth II, a rainha que morreu nesta quinta aos 96 anos. O roteiro detalha ações a serem tomadas em minutos, horas e dias após o falecimento. Em 2007, o jornal The Guardian publicou alguns trechos. Provavelmente houve mudanças, porque esse plano é revisto de 2 a 3 vezes por ano por funcionários do governo e do palácio, além da polícia, exército e emissoras de TV. Não à toa, muita gente ficou ligado na BBC, porque na BBC oficial, ou seja, a britânica em si, não aquelas que se ramificaram mundo adentro, você tinha a cor preta e branca, sugerindo um luto. Antes ainda da confirmação da morte, muita gente tomou isso como evidência ou suspeita para confirmar a partida ou a iminência dela. O plano é conhecido como Ponte de Londres. De acordo com o que se sabe desse roteiro, o que ocorrerá é o seguinte: o primeiro-ministro do Reino Unido, agora a primeira-ministra, vai ser alertado sobre a morte da rainha, que vão dizer: a ponte de Londres está inoperante. Será colocado um aviso nos portões da residência oficial da monarca, é o que nós estamos flagrando neste momento, com imagens do Palácio de Buckingham. E aí está, este é o recado, a mensagem, o comunicado oficial, cuja leitura eu fiz agora há pouco, e a gente já traduziu aqui de imediato, mas esse também foi um ponto cumprido a julgar por esse roteiro. Então será colocado um aviso nos portões da residência oficial da monarca, o Palácio de Buckingham, e logo em seguida o mesmo texto será publicado no site da família real e nas contas de redes sociais. Isso também foi cumprido. A data da morte representa o dia D. Os seguintes serão D+1, D+2 e assim por diante. Então, primeiro dia D. O Centro de Resposta Global vai enviar a notícia para os 15 governos fora do Reino Unido, onde a rainha é chefe de Estado, e para os outros 38 países da Commonwealth, onde ela é respeitada. Então, os ministros são imediatamente informados por e-mail do falecimento da rainha. Após o recebimento do e-mail, as bandeiras em Whitehall são abaixadas a meio mastro em 10 minutos a partir do momento do anúncio. Inclusive, nós flagrávamos há pouco a bandeira do Reino Unido a meio mastro, exatamente como o roteiro sugere. A primeira-ministra Liz Truss fará pronunciamento oficial e vai programar evento com o novo rei. Então, agora, e nós há pouco mostrávamos com essas imagens do Palácio de Buckingham, um púlpito com um microfone encaixado, ao que tudo indica, é justamente ali que a atual primeira-ministra, Liz Truss, vai fazer um pronunciamento oficial diante da confirmação da morte da rainha. Dia D+1, ou seja, amanhã, o Conselho de Adesão deve se reunir com Charles, que é o herdeiro por direito do trono, para proclamá-lo rei. Todos os trabalhos parlamentares serão suspensos por 10 dias. A reunião entre a primeira-ministra, o governo e o novo rei também deve acontecer no D+1, ou seja, amanhã. Aí a gente chega ao D+2. O caixão da rainha vai retornar ao Palácio de Buckingham pelo trem real ou por meio de avião real. No dia 3, que é o D+3, o rei Charles vai receber a moção de condolências no Westminster Hall. Em seguida, vai embarcar numa viagem de luto pelo Reino Unido, começando pela Escócia. Ele vai receber uma moção de condolências no parlamento escocês e vai participar de um serviço na Catedral de St. Giles, em Edimburgo. No D+4, e com isso eu chego ao final, vou até o D+5, Charles vai chegar à Irlanda do Norte, onde vai receber outra moção de condolências no castelo de Hillsborough e vai participar de um serviço na Catedral de St. Anne, em Belfast. Haverá um ensaio para o transporte do caixão entre o Palácio de Buckingham e o Palácio de Westminster. No dia D+5, o caixão da rainha vai ser transferido do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster através de uma rota cerimonial por Londres. Quando chegar, haverá um serviço memorial no Westminster Hall. Ou seja, por todo o protocolo e por esse plano minucioso,
Naturalmente que não pega nenhuma autoridade britânica de surpresa, isso já está pronto há bastante tempo, é no máximo revisitado, o que significa que do ponto de vista institucional, o Reino Unido está muito bem preparado para manejar, para conduzir este momento de perda do seu maior símbolo no que diz respeito à chefia de Estado, e a própria agilidade institucional que esse roteiro sugere tende a limitar e muito instabilidades, porque você já tem um plano muito claro, é aquela história, o mercado não tem medo de crise, tem medo do escuro. Não há escuro, o plano está sendo seguido, a questão de minutos à risca, e isso dá um pouquinho mais de previsibilidade institucional para o ocorrido. E não dá margem, né? O príncipe Charles vai assumir no dia tal, não tem margem para qualquer tipo de interpretação ou de caminho diferente do que foi planejado, né? Então você vê que o pessoal sabe fazer as coisas lá bem feitas, né? Pois é, você tem todo o roteiro, eu repito aqui, à risca sendo colocado. É natural que o Expresso da Tarde vá repercutir, e muito, pelo capital jornalístico desta notícia. Você até pode dizer do outro lado, poxa, mas está mexendo com os mercados? Não seria um exagero dizer que está mexendo com os mercados, que isso aqui faz preço. O que ocorre, no entanto, é toda uma mobilização da comunidade internacional, das autoridades brasileiras, internacionais a respeito, e é nessa direção que eu gostaria de ir. Então, primeiro, colocar, por exemplo, Emmanuel Macron, presidente da França, que se pronunciou, fez a sua comunicação no bojo, no contexto da partida da rainha. O mesmo fez entre as autoridades brasileiras, por hora, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, está à frente do Senado, você bem sabe. Ele escreve: recebo com tristeza a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth II. Ela era a chefe de Estado do Reino Unido e de mais 14 estados independentes dos reinos da Comunidade de Nações. E aí presta suas condolências. Assim será por parte das autoridades. Várias já se pronunciaram, ainda algumas não se pronunciaram, mas fatalmente que o noticiário, a pauta, a discussão, a opinião pública vai digerir. Alguns países mais, outros países menos, mas em alguma medida todos os países vão falar bastante a respeito. O seu Expresso da Tarde vai aprofundar tudo isso no comando do Gabriel Medina e da Beatriz Langella. Eles estão chegando em instantes para você. Carlos Castrucci, nosso Carlão. Isto à parte, quando a gente vai para o raciocínio doméstico, a gente vê um Ibovespa que segue caindo, 0,33% de recuo. A gente flagra, como você já comentou, os frigoríficos num dia mais pesado. Eu queria que você fizesse um rápido saldo do que foi a nossa carteira da semana passada para esta semana e se há alguma novidade para a gente viver as que vêm pela frente. Perfeito. Eu acho que existiram algumas questões pontuais da nossa carteira da semana passada para essa, né? O grande contribuidor para a performance negativa na semana foi a correção das varejistas, né? Então isso acabou impactando a nossa carteira, mas falando de estratégia, assim, algumas coisas que mudaram da semana passada para essa. A gente reduziu um pouco a nossa alocação em caixa. Então, se na semana passada a gente estava com 25% em caixa, agora a gente está com mais ou menos 18% em caixa, tá? Então, a gente comprou mais alguns papéis ao longo dessa semana. E uma mudança tática que eu fiz é que, para quem acompanha o programa há algum tempo, sabe que eu gosto bastante de Banco do Brasil, que eu vejo o Banco do Brasil como o banco mais barato e talvez uma das melhores assimetrias da Bolsa. E isso muito por conta do risco político envolvido dentro da tese de Banco do Brasil, né? E como a gente está nesse momento de pré-eleição e a gente está vendo uma maior volatilidade nas estatais de uma forma geral, o que eu fiz foi taticamente reduzir o peso de Banco do Brasil para o mesmo peso da composição do Ibovespa, entendeu? Porque dessa forma eu não fico com uma exposição ativa em Banco do Brasil, eu fico com uma exposição passiva igual a do índice. Boa, Carlos, eu te agradeço. Você recebe o meu abraço aqui. Na próxima quinta-feira a gente volta a conversar. Até lá. Fechado, gente. Até semana que vem. Acompanhem os programas aqui que chegam na sequência. E um abraço. Abraço para o Carlos Castrucci. Daqui a pouquinho o Gabriel Medina já chega para dar sequência à nossa cobertura especial. Vamos com atualizações, porque elas existem. Agora eu queria dar um panorama, digamos, mais histórico para o papel da Rainha Elizabeth. Uma chamada interessante que boa parte dos portais de notícias estão divulgando é de que foi uma rainha que uniu britânicos em crises e guerras. Temos então algumas contextualizações relevantes. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte.
Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.